definitivo. Soraya, por favor, se você tiver aí, pede para você entrar que eu não consigo te convidar. Porque quando eu convido alguém, desconfigura todo o meu celular aqui, eu não sei como que eu faço isso. Então, oi Melissa, tudo bem? Como que você tá? Seja bem-vinda. Já manda esse convite para suas amigas. Oi Ju, tudo bem? Como que você tá? Obrigada pela presença. Já manda isso para aquele amigo empresário que quer participar dessa live, que está com dúvida sobre a NR1 psicossocial. A Soraya vai entrar. Lari, pede para a Soraya me convidar, porque toda vez que eu convido... Oh, Melissa, gratidão! Fico muito feliz. Ai, que bom! É bom ouvir isso, né? Quer dizer que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Oh, gratidão, gente. Começando a live assim, fico super feliz. E nós vamos falar sobre a NR1 psicossocial hoje, gente, que é exatamente essa atualização da norma que já existe, mas que está causando muita dúvida nos empresários. Por quê? Qual que é o âmbito? Oi, Sô, tudo Olá, boa bem? noite, tudo jóia? Eu tô assim, ó, quando eu entro aqui por esse celular, quando eu convido, ele some. Eu tava aceitando e aí você travava. Aceitava e você Então, travava. é coisas de. Oi, Internet. Sol. Gente, muito Boa obrigada pela noite, pessoal. presença de todo mundo aqui. Essa live, ela é extremamente importante, porque amanhã nós começamos com a NR1 Psicossocial. E essa NR1 psicossocial, ela trouxe algo muito importante, muito interessante, mas também um pouco preocupante para as empresas que não entenderem como que isso funciona. Como assim, Emily? A Soraya vai explicar melhor para a gente. Imagina que nos últimos anos nunca se teve tanto afastamento por questões mentais. Burnout, depressão, um monte de coisa. O governo começou a perceber com os professores que estavam muitos professores afastados e muitos e não estavam conseguindo mais repor a mão de obra porque os professores não queriam mais trabalhar com essa área. Ele percebeu, se os professores estão se afastando, deixa eu ver como que está a indústria, e viu que o afastamento por esses CIDs, depressão, burnout, tudo isso, tinha crescido demais. O que ele fez? Ele atualizou a NR1, que a Sol vai explicar melhor para vocês. E, gente, aqui é uma live aberta. Já vão mandando as perguntas, porque nós vamos respondê-las. Porque nós queremos que amanhã vocês tenham tudo certinho, ou pelo menos a consciência do que você tem que fazer para que a sua empresa, para que o seu estabelecimento não sofra com uma multa, com nada disso. Pontuação, né? Então, e nesse ponto foi se colocando algumas atualizações, onde que dentro de um dos laudos que vocês precisam ter, vai precisar ter uma área voltada para a parte mental do funcionário. Na Um verdade, dos isso sempre existiu, né, Amelie? A NR17, que é a norma regulamentadora ergonômica, sempre pontuou os riscos psicossociais. No Aham. entanto, a partir de outubro de 2024, quando foi feita a atualização da NR1, que aí foi feita a exigência. Por quê? Nós tínhamos lá em 2021 apurados em torno de 150 mil casos de afastamento por causa de riscos psicossociais. Isso. Agora, 2025, nós temos mais de 500 mil. Então, foi alarmante a quantidade o aumento desse afastamento por causa dos riscos. E isso ainda falando de números que foram computados, porque ainda existem os que não são lançados e que os especialistas dizem que chega a ser 3 vezes maior esse volume. E você trouxe um dado para mim, Sol, que foi quantos fiscais foram contratados?
O ano passado assumiram a cadeira de auditores fiscais do trabalho mais de 836 auditores fiscais, âmbito nacional. Mas eles vão entrar agora com essas atualizações e vão querer mostrar serviço, não é mesmo? E mais que isso, pensa um pouquinho. Se a sua empresa já aparece lá com algum afastamento, com esse CID de depressão ou de burnout, você acha que ele não vai bater na sua porta para ver o que você está fazendo? Claro, né? Claro que Então, vai. então, antes, a gente tinha essa situação de perceber que sempre as empresas focaram em metas, em processo, em fazer isso. Muitas prezam-se pelo ambiente, mas tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e aí eu vou passar a palavra para a Soraya explicar isso. A liderança, muitas vezes, é a pessoa que veio do chão de fábrica. Exato. Quando ela vem do chão de fábrica, ela não foi desenvolvida emocionalmente para lidar com algumas questões. Então, a cobrança é indevida e muitas outras coisas. Porém, o funcionário tem uma vida fora da empresa. E muitas vezes os problemas psicossociais não são da empresa, mas se a empresa não garantir que ela tem ferramentas para que o funcionário tenha um ambiente saudável, ela vai se tornar responsável por algo que não era dela. Então, eu vou passar um pouco a palavra para a Soraya para explicar um pouquinho a parte técnica disso. Tudo bem, Sô? E, gente, vai mandando pergunta que eu vou anotar aqui para a gente responder. Bom, como que é feito tudo isso? Então, hoje em dia, os riscos, não só os riscos psicossociais, como toda a ANR, ela vem sofrendo atualização. E hoje em dia, não adianta mais eu ter um documento de gaveta. Se eu tiver um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, mas engavetar isso e o chão de fábrica, o que acontece no meu dia a dia, ele não condiz com o documento, já é caso de autuação. Não são só os riscos psicossociais. Mas vamos lá para os riscos psicossociais. Como que eles devem ser avaliados? Então, de acordo com a parte ergonômica, de acordo com a NR17. Então, é feita uma avaliação ergonômica preliminar. A gente vai até a empresa e, hoje em dia, foi um tumulto muito grande desde 2024, falando, e todo mundo quer jogar um questionário. Então, o que a gente viu aí? Muita gente já se antecipando e fazendo, mas joga um questionário via link para todos os colaboradores. Você tem colaboradores de diferentes níveis culturais. Tem colaborador que vai entender aquele questionário e vai conseguir responder. Tem colaborador que não vai. Tem colaborador que vai olhar aquele questionário e vai levantar uma lebre que, opa, e, infelizmente, existem as pessoas que querem navegar e desfrutar de benefícios, né? De má fé, infelizmente. Então, precisa existir uma adequação. A pessoa precisa entender quem é que vai fazer essa avaliação. Que profissional que é esse? Esse profissional, ele não pode chegar e jogar o questionário. Ele tem que entender o ambiente, ele tem que fazer levantamento do que tem de afastamento, quais são os CIDs de afastamento dessa empresa, quantos afastamentos teve. Isso que você pontuou, que o líder, ele assume, às vezes, é bonito da gente ver que faz a carreira dentro da empresa, começa no chão de fábrica e vai virar líder, vai virar supervisor, vai até para um cargo de gerência, isso é lindo. Mas a empresa, ela tem que entender que esse profissional, ele é um bom profissional. No entanto, nem sempre ele vai ser um bom líder. Ele não vai saber lidar com as pessoas, motivar e incentivar. E o que eu tenho já do know-how que a gente está fazendo e avaliando é impressionante. Todas elas dão ao mesmo resultado. O risco em relação à gestão de chefia, ao incentivo, à motivação da liderança, ele traz esse ponto como um risco. Nem que for baixo, mas ele aparece. Então, quer dizer que você tratar os líderes, fazer um treinamento para líderes, vai ser sempre. Parece que todo o plano de ação que eu faço, eu tenho que pontuar isso daí, Amelie. E olha que interessante. A Lari perguntou aqui, mas qual a garantia o funcionário tem
para não perder o emprego. Lari, a questão não é punir aqui, a questão é cuidar do mental do funcionário. Se o funcionário cumprir as regras, entregar o que ele foi contratado para, se for uma pessoa de bom convívio, isso vem para ajudar, porque muitas vezes a pessoa, o funcionário, não tinha um local onde ele pudesse conversar e expor muitas vezes o desconforto que ele estava sentindo. Então, quando você tem essa análise mais coesa e vê quais são os pontos que precisam ser ajustados, na verdade, isso é um benefício para o funcionário que é bom, que é idôneo, que é comprometido. Por quê? Porque ele vai ser olhado também agora. O que eu posso fazer para garantir que aqui dentro da empresa o mental desse funcionário esteja sendo visto, esteja sendo cuidado. E isso que a Sol respondi, Lari, fez sentido? E isso que a Soraya falou é extremamente importante, porque, gente, vamos pensar assim. Capital Se humano, né? É o capital capital humano. humano tá muito difícil de se manter, ainda mais aqui na região que a gente tem Bragança Paulista extrema, extrema tem muitos funcionários e a gente sabe que lá a pessoa começa a trabalhar e por qualquer R$ 50 ela muda de emprego muitas vezes. Sim. Então, quanto mais você tiver um ambiente mais coeso, isso vai deixar a empresa mais Acolhedora, né? desejável. Isso, mais Mais acolhedora. desejável. É. Então, pensa um pouquinho. Isso que a Soraya falou do desenvolvimento da liderança é muito importante. Por quê? Porque é o líder que vai conversar diretamente com o funcionário. Então, se ele não está balanceado emocionalmente, muitas vezes, num estado de pressão que a diretoria, por metas, cobra dele, ele transfere isso para o funcionário e isso se torna uma bola de neve. É aquele Então, ditado, né, Amelie? É, a empresa parece com o dono, então é uma cascata. Então, o perfil do dono, como que ele é, se ele é gentil, ele é motivador, o que que ele traz para esse ambiente? Então, ele vai trazer para os gerentes, para os líderes, e os líderes vão repassar. Então, é impressionante. Então, o termômetro é os líderes, como eles se comportam, é o jeito do ambiente do trabalho, né? e aqui Cris mandou uma pergunta. A empresa é obrigada a manter um técnico de segurança do trabalho mensal, mesmo sendo empresa com até 10 funcionários? Não, ela não precisa. Precisamos ver aí qual que é o KNAI, né? Qual que é a atividade dela. Mas 10 funcionários não vai ter nenhuma atividade que vai exigir um técnico de segurança do trabalho. O que ela precisa ter são os documentos. Ela precisa ter uma consultoria de segurança do trabalho, onde ela vai precisar do PGR, PCMSO, que é o ali vai falar quais são os exames admissionais, periódicos, demissionais, e o LTCAT, que vai avaliar em relação às leis previdenciárias quais são os riscos ocupacionais daquele ambiente de trabalho e se o colaborador é ensejador ou não de aposentadoria especial. Então, respondendo a pergunta, Cris, fez sentido? Então, até 10 funcionários, dependendo do KNAI, não é necessário, mas a tendência é que não tenha. Mas é bom analisar os documentos para que isso fique certinho mesmo. Fez sentido? Gente, pode mandar mais pergunta aqui, tá? Então, o que que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer essa análise e eu fiquei achei muito interessante, e eu vou trazer uma informação aqui, e eu quero que a Soraya complemente, que nós fizemos uma reunião, é porque eu com a Soraya nós trabalhamos juntos nesse projeto, né? A Soraya vai mais para a parte técnica, eu vou para a parte pós-análise, e um dos nossos futuros clientes, já vamos falar que é nosso futuro cliente, né? Sim. Ela falou assim que ela já tinha feito os laudos, que já tinha pego os resultados e que tinha aparecido uma questão de risco mental moderado. A Soraya deu um pulo de 20 metros na reunião. Daí, vamos lembrar as perguntas que você fez, Sô? A Soraya perguntou, como que foi feita a pergunta? Qual foi a resposta, Sô? Como que foi feita a EP, né? Através de questionário. Através de link de questionário. A pessoa colocou o que ela quis,
e a pessoa simplesmente compilou. Como que você faz isso? Eu vou em loco e aí eu faço um questionário anônimo e eu sinto o colaborador, dependendo do grau, da cultura dele, é um bate-papo ali informal para ele se sentir acolhido, para ele perceber que aquilo ali não vai sair daquela sala e para a gente entender também, porque existem perfis de pessoas que, por exemplo, são vitimistas, essas daí são vitimistas da vida. E você consegue também caracterizar, que você não vai ali colocar riscos psicossociais no perfil de uma pessoa que ela é vitimista em relação a tudo, a vida, ao pessoal, ao profissional. Então, sim, a gente aplica o questionário que é validado, ou um COCSOP, ou um HS-IT, tudo com noção. Mas, assim, é interpretado esse questionário, é perguntado ali, eu perco um tempo fazendo a amostragem com cada um dos profissionais para poder passar para o papel exatamente o que está acontecendo, e não soltar o questionário e o que vier para mim, porque eu já cheguei a pegar documento o ano passado, onde o PGR já tinham feito os riscos psicossociais e foi colocado lá, assédio moral aceitável. Oi? Assédio moral não é aceitável em grau nenhum, não pode existir assédio moral. E a empresa não pode ter isso. Se a gente vai observar isso daí numa empresa, a gente tem que sentar com a direção, com a diretoria e falar: olha, foi avaliado isso daqui. Vamos fazer medidas corretivas para depois a gente preparar de novo esse documento? Por quê? Porque o documento também é autodeclaratório. Então a gente tem que ter noção do que está sendo feito. Senão eu faço, coloco lá, o cliente que é a empresa me contratou e eu faço um documento autodeclaratório que a hora que chegar um fiscal, ele vai multar, autuar, porque risco assédio moral, Você né? deu de mão beijada exatamente o que o fiscal queria ver. Exato. Então, por isso que a abordagem que a Soraya coloca dessa entrevista, e a Lari colocou aqui, eu acho que as pessoas podem ficar com medo de perder o emprego. Lari, é uma mudança cultural que tem que ser muito bem explicada, que não é para onerar ninguém, e sim para proteger. E vou falar para você, as empresas estão com dificuldade de contratação, então elas não vão querer perder os funcionários bons. Porque hoje nunca se teve tanta rotatividade e tanta dificuldade de preenchimento de cargos como ultimamente. Então, isso é um ponto que também é importante. E a Sol falou aqui, parabéns, porque tem empresas que estão entregando formulário, somente soltam. Soltam. É exatamente isso. Quando você solta o funcionário, você não tem lastro. Não quer dizer que vai colocar o nome, que isso vai ser divulgado. Não é isso. Mas você vai ter um contato maior, até mesmo para explicar o que está escrito no questionário para que o funcionário entenda melhor isso. Porque senão ele vai falar de acordo com a cabeça dele e isso pode sim trazer complicações para a empresa. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Amelie, não basta fazer a avaliação, certo? Feito a avaliação, aí eu vou computar, vou entregar um laudo para você, e aí a gente vai montar o PDCA. O que que é o PDCA? É o plano de ação. Então, é o Plan, Do, Action Check, e check. check, isso aí. E aí volta de novo. E aí você vai fazer quais são as medidas. Por exemplo, a gente já comentou aqui que o que dá muito é a parte de treinamento de líderes. Esse é fundamental. E aí vai de acordo com que a demanda muito alta, grau de exigência. Eu já cheguei aí em fábrica que quando eu fui pregar o questionário, não tinha isso no questionário, mas foi me relatado que naquela máquina, daquele profissional, aquele operador de produção, ele não podia sair para ir ao banheiro. Então, precisa ser feita algumas alterações. Então, a gente sente ali, é um termômetro, por isso a necessidade da gente ir. E aí, conta pra gente, Amelie, quais são as medidas que você tem mais feito nas empresas e tudo mais? Vamos lá, gente. Então, vamos só para relembrar que tem pessoas entrando. A Jamília entrou, a Silvia entrou, a Fabi falou que esse assunto é super importante, a Paula. Gente, só vamos recapitular então. NR1 foi atualizada, é uma norma que já existia, mas agora ela teve um foco maior que vai ser auditado sobre isso. E qual que é o ponto? Você tem que pegar dentro da norma de ergonomia, qual que é só? NR17.
a NR17, você vai ter um campo para falar sobre psicossocial. Dentro desse campo, muitas empresas estão jogando os questionários, os funcionários estão respondendo sem entender o que que é, e está dando risco psicossocial moderado e problema com liderança. Isso já é um prato cheio para os auditores pegarem. O que que é interessante fazer? Na nossa abordagem, a Soraya vai e faz pessoalmente esse questionário para entender e fazer algo mais plausível junto à empresa. O que que a gente faz? Depois que ficou pronto esse relatório, a gente vai nos pontos, nas áreas que precisam de atenção. Falando de liderança, vamos fazer o desenvolvimento da liderança. Gente, mas não é fazer o desenvolvimento da liderança voltado para processo, mas sim para pessoa. Quantas vezes você viu o treinamento na empresa para a pessoa falar quem ela é, o que que ela gosta, quais são os pontos, para ela conversar sobre talvez situações que ela se sinta desconfortável, que ela não tenha conhecimento. Então, o desenvolvimento de liderança também é sobre o processo e metas, mas também é como ter uma conversa efetiva, como dar um feedback assertivo, como se posicionar. Posicionamento fala muito da pessoa do que ele com a outra. Ele tem que saber quais são suas qualidades e o que ele pode empregar em cada área. Falando de funcionários em geral, roda de conversa, falando de temas de saúde, de mentais também, falar sobre uma escuta ativa, colocar um local onde a pessoa possa ligar e conversar sobre ela. E outras coisas, vamos pensar um pouco de empresa, um lugar para descompressão, onde a pessoa possa ir descansar. Então, tem várias ações, dependendo do que o relatório que é empregado apresente. A Respondi a pergunta? escutativa, né? Escutativa, eu acho que é muito importante, né? Esse ambiente de você poder contar com o seu líder e poder chegar lá e falar. Tem empresa que você sente, quando a pessoa senta para fazer o questionário, você já sente que ela tem um ambiente onde ela tem receio de falar. Ela tem receio de perder o emprego, tem receio de uma série de coisas. E aí, por isso, a necessidade de ter um profissional que sente isso, que tem esse feedback, que tem esse know-how para poder acolher e dar continuidade nesse questionário. Porque se uma pessoa dessa chega o questionário online para ela, primeiro, geralmente nem está com plena atenção. Ela pega o questionário, está fazendo um monte de coisa, conversando e tal, e vai começar a responder o questionário. Segundo, ela vai responder o que ela quer, o que ela sente, ou o que ela acha que é o certo dela responder. Não é? E depende do momento. Vamos dizer que ela perdeu o bônus da empresa. Como que ela vai responder? Ai, Ela não atingiu a meta. Como que ela vai responder? A amiguinha, o amiguinho do lado foi promovido e ela não foi. Como que ela vai? Se ela não tem maturidade emocional para ver o processo e assumir autorresponsabilidade sobre o que ela faz, talvez ela não seja coerente na resposta que ela está dando. E olha só, o Pazeto Bueno falou: parabéns pelo tema, muito significante para o atual momento. Existem muitas empresas com dúvidas sobre os fatores de riscos psicossociais, AEP e avaliação psicológica. exatamente. A Lari falou: gratidão por essa nova diretriz. Eu já tive pressão para vendas, era horrível. É. E vamos pensar. Gente, O pessoal não do estou comercial dizendo sempre que tem. Hã? O pessoal do comercial sempre tem, né? Metas inatingíveis. É um Mas vamos, risco. mas vamos pensar assim, meta sempre vai existir. Mas Sim, você tem que pegar e colocar uma base, porque você tem que usar primeiro uma meta SMART, que ela é atingível, ela é desafiadora, ela é mensurável, ela é específica, tudo isso. Mas também você tem que dar condição para que o funcionário atinja alcance. aquela meta. Não adianta você colocar uma meta de vendas e a vendas não está conversando com logística e aí não tem o material para vender. Tá vendo que existe uma Exato. desconexão? Então, tudo isso faz parte da análise. Vamos dizer que o problema é com comunicação. Tá vendo que a comunicação também é um fator de muito Suma agravamento importância. De e suma importância. agrava o sentimento do funcionário perante aquela empresa. Gente, pode mandar mais perguntas aqui que nós vamos responder. Amanhã,
começa a valer isso. Tem alguma empresa aqui que não fez ainda essa adequação? Que não estava sabendo, que tem alguma dúvida? Me fala. Manda aqui nas mensagens para gente. A Juliana entrou, a Melissa maravilhosa, a Luana. Gente, não é. E assim, coloque prioridade para fazer isso. A Ju está fazendo isso A Ju tá. mesmo. Ju, Então, e a Ju já fez e o é questionário. exatamente isso. Porque pensa um pouquinho. Ninguém sabe como os auditores vão auditar, que começa amanhã. É, ainda é tudo muito novo, mas o Ministério do Trabalho ele soltou agora em abril uma planilhinha sobre para nortear todo mundo de como que tem que ser feito. Então, mas eu volto a falar, só ter a EP não adianta, assim como só ter um PGR de gaveta não adianta. O auditor fiscal ele vai chegar, ele entende, ele tem conhecimento, ele vai observar o que é feito. Então, foi apurado o que na EP? Foi apurado que nós temos problemas com a liderança. Então, a conversa com os líderes está precisando. Então, vou fazer um treinamento de liderança. Eu vou ter um canal de atendimento, esse canal está sendo suficiente? Então, quais foram os riscos apurados e o que está sendo feito? E a documentação disso que está sendo feito? Então, é agir. Então, eu tenho uma máquina ruidosa, o que eu vou fazer? Ela é muito ruidosa, não adianta eu entrar com EPI. Eu preciso ir ali e tomar medidas de engenharia. Eu vou fechar, enclausurar essa máquina. E aí mesmo assim eu vou medir, eu vou fazer higiene ocupacional e ali com a higiene ocupacional eu tenho exatamente o exame feito certinho, qual que é a dosimetria de ruído daquele colaborador. Isso me respalda. Então toda essa documentação me respalda para um caso de haver uma ação trabalhista, alguma coisa na justiça, a minha empresa está garantida. Além do que, mostra uma boa vontade minha para com a integridade física dos colaboradores. E isso é transmitido para os colaboradores. Eles vão ter, com certeza, o rendimento vai ser melhor, você não vai ter tanto afastamento, absenteísmo diminui absurdamente. Enfim, é uma via de duas mãos, é um investimento, é o capital humano, desenvolvimento humano, como a gente falou, né, Amelie? A Silvia também está fazendo agora a adequação. Parabéns, Silvia. E é isso, gente. E vamos pensar uma coisa. Fala para o pessoal agora o passo a passo. O que tem que ser feito? Começa por aqui, faz isso daqui, termina nisso daqui. Se o auditor chegar, você vai fazer isso. Como que funciona? Explica para eles. Bom, toda empresa tem que ter o PGR, que é o primeiro de todos, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que ele está na NR1. Então, o que a NR1 ela manda? Ela manda você fazer o gerenciamento de risco ocupacional. É o GRO. Segurança do trabalho é cheio de letrinhas, né? Uma sopa de letrinhas. Então, GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Como que você faz? Então, você tem que fazer o gerenciamento desses riscos. O PGR é um documento que você vai conseguir fazer esse gerenciamento, porque é um programa do gerenciamento de risco. Lá eu vou fazer um inventário com todos os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes mecânicos. O trabalho em altura, acidente de carro para quem é vendedor e sai à rua e tudo mais. Então a gente ali faz qual é o inventário de risco e como que é a empresa hoje? Ela dá algum EPI? Ela tem controle desses EPIs através de ficha de EPI? Ela, o que mais? Ela dá treinamento para esses colaboradores? Ela tem o PAI, que é um documento que é obrigatório, que chama Plano de Atendimento a Cenários Emergenciais. Então, no caso de um cenário de incêndio, picada de animal peçonhento, o que fazer, para onde ir? OSST, que é a Ordem de Serviço, é um monte de coisa, é uma salada de coisas. É a Ordem de Serviço, então, e tudo isso está dentro do PGR. Ali a gente faz um inventário e vê qual que é o retrato da empresa. É assim. E aí a gente monta um plano de ação. Mesma coisa, vamos implantar, vamos aprimorar ou vamos manter as ações.
para todos esses riscos. E tudo isso é validado. Eu termino esse trabalho, eu vou sentar com o gestor ou a pessoa do RH, enfim, o encarregado, e eu vou explicar. Porque é um documento grande, elaborado, de 50 páginas, aí, dependendo da magnitude da empresa. E a gente explica passo a passo. E vamos fazer um planejamento, porque a gente sabe que é difícil. Ser empresário no Brasil nos dias de hoje não é para qualquer um. Eu tiro meu chapéu, já fui. Eu tiro meu chapéu, porque é uma luta. A gente tem muitos deveres e quase nenhum direito, né? E temos o maior sócio, que é o governo. Porque se você. Eu, quando era empresária, se eu conseguisse tirar de prolabore o que eu pagava de imposto, nossa, não teria saído desse ramo. Eu continuaria como empresária. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Então, a Uhum. gente sabe que tem essa realidade financeira, mas aí faz-se um planejamento. Dependendo da tua empresa, precisa fazer uma higiene ocupacional para você se defender. E a higiene ocupacional é isso, onde você vai ali... eu vou ao médico. E aí o médico, ele acha que você tem diabetes, mas ele não vai falar para você, você tem diabetes. Ele fala, você vai fazer esses exames. Quando você chegar com a sua glicemia em jejum e todos esses indicadores, ele vai pontuar para você, ó, você está diabético. Então, a higiene ocupacional é isso. Então, tem ruído? Vamos avaliar, vamos quantificar e não ficar só qualitativo. Então vamos lá, gente. PGR mais o pai, que tá junto. Mais a AEP hoje em dia, que é a avaliação ergonômica preliminar, ali a gente vai avaliar os riscos psicossociais e os biomecânicos. Então, por exemplo, o pessoal que está no escritório, sentado, a altura do monitor, a luminosidade do espaço, levantamento e transporte de cargas manuais ou não, enfim. Né, esforço repetitivo, enfim, tem toda essa parte. Fez a AEP, tem que jogar lá no PGR. Vamos fazer também o PCMSO. O que é isso? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O médico vai pegar o PGR que foi elaborado e, com base nele, nos riscos que foram alencados, ele vai falar, ó, esse colaborador, ele tem trabalho em altura, então eu preciso checar como que está a glicemia dele, ele não pode ser diabético, ele não pode ser cardiopata, porque um mal súbito no trabalho em altura, ele pode cair, pode ser fatal. Mesma coisa para o motorista. Então, existem exames que devem ser feitos, tanto admissional como periódicos, para você deixar o profissional apto ou não apto. E depois a gente vai para o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais. Nesse laudo, já falei uma vez, a gente volta a ver os riscos, os riscos ocupacionais, mas aí do ponto de vista das leis previdenciárias. A gente sai das NRs e vai para a lei previdenciária. Ali a gente vai observar se o colaborador ele é ensejador ou não de aposentadoria especial, porque daí recolhe um GFIP diferenciado, ele vai se aposentar antes e tudo mais. Daí depende da magnitude da empresa. Precisa fazer um laudo de insalubridade, precisa fazer um laudo de periculosidade. Aí vai de cada empresa. E hoje em dia as empresas têm que ter toda essa documentação e essa documentação tem que estar à disposição do sindicato da categoria, para o colaborador tem que ter direito e acesso a isso e os fiscais, certo? Então, não fica no Gente, papel. olha, eu tô anotando, já tô vendo aqui uma sopinha de letrinhas. Então, vamos anotar aí para ver se vocês têm isso. E se não tem, já manda aqui e fala assim: não tenho esse, não tenho aquele, que nós vamos trazer a importância disso para vocês. PGR, PAI, PAE, AEP, PCMSO, Aí. LTCAT, dependendo, tem que ter um de insalubridade, de periculosidade. Então, aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laudos. Vocês têm esse laudo? Me fala. Ai, Não. Meli, nunca ouvi falar A Cíntia disso. falou, conteúdo maravilhoso. Obrigada, gratidão, Cíntia. Então já coloca aqui embaixo, melhor chamar vocês. Verdade, Lari, Lari. concordo. Mas se já deu um alertinha aí, falando assim, gente, eu nunca ouvi ninguém falando de PGR. Esse eu acho que é o que mais chama atenção, não é, Soraya? O PGR é o primeiro. Ele é a base de tudo.
É Então, eu falo dele que vão assim, sair todos os outros. né? Eu falo assim, nossa, eu ouvi falar do PGR, mas será que esse LTCAT eu fiz? Será que eu preciso? Já vai colocando isso no radar. Então, vamos falar de novo. PGR, PAI, AEP, PCMSO, LTCAT, insalubridade e periculosidade. Olha, Então, Menique, tudo isso tem que ser mandado para o e-social. Tudo isso hoje em dia conversa online. Então, não tem mais jeito de eu sonegar, de eu deixar de fazer. Porque a partir que eu tenho a minha empresa, eu tenho que abrir o e-social. Então, o contador uhum. vai fazer lançamento de tudo para o meu funcionário. E eu também tenho que lançar os eventos, que é o SS 2220, SS 2240, que são eventos de quais são os riscos. Isso tudo, porque hoje em dia o PPP ele é feito direto no site do E-Social. Olha a Silvia perguntando: PGR, LTCAT, PCMSO e todos esses documentos são necessários ter impresso? Sim, Silvia, porque na auditoria você vai ter que apresentar. Ou somente enviar para o e-social e ter em arquivo. Então, você pode ter só no computador, mas eu acho interessante você ter uma pastinha com ele impresso, porque chega a uma fiscalização, já é aquela coisa meio que você fica mais nervosa. E você tem uma pastinha separada com toda essa documentação impressa. Se der um mal súbito do seu computador, você tem ele impresso ali, você já pega a pastinha e já apresenta para fiscalização. Então, eu acho que não Gente, custa é ter. bem interessante isso. Eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo. Documento de carro. Quem aqui imprime que você pagou o documento e coloca em algum lugar? Eu É não imprimia. verdade. É, O que aconteceu? Esses dias, eu moro aqui em Bragança Paulista, né? Esses dias não, ano passado, eu fui parada no lago e o meu celular não pegava internet para eu entrar no Gov, e mostrar. puxar, que eu peguei. O cara falou assim: eu vou ter que guinchar o teu carro. Eu falei, moço, você não vai guinchar, não. Eu saí, oi, Paulo, que saudade de você. Eu saí com o celular, juro. Eu falei, vem andando comigo, a gente vai achar um sinal, porque eu paguei e tá aqui. Entende? É verdade. Então, quanto Mas mais, é. sabe aquele fator que não pode dar erro? Gente, o Paulo é um grande amigo meu. Paulo, que saudade de você. Muito obrigada por estar aqui na live hoje. A gente está falando de NR1 psicossocial. Genivaldo entrou. Muito obrigada, gente. O Muito obrigada Gabriel mesmo. também. Boa noite, Gabriel. Então, tá entendendo qual é a magnitude disso? Pensa que você pode pegar um auditor muito legal e esse auditor chegar e falar assim, não, eu te espero, vai lá, resolve o problema. E tem um que vai falar assim, não, você não está achando, quer dizer que você não tem. Então, quanto mais disponível a informação estiver, melhor. Fez sentido, Silvia? Fez sentido? Então, gente, lembrando, Genivaldo, você tem empresa. Vamos lá. Como que está seu PGR, o seu PAI, o seu AEP, o seu PCMSO e o seu LTCAT, além da insalubridade e da periculosidade. Sendo que o Genivaldo trabalha assim com andaime, essas coisas, É né? construção civil, né, Genivaldo? Mais perguntas, gente, pode mandar. Já estamos com 40 minutos de live, gente. Tá valendo a Então, pena? Conta aqui. O que que trouxe de clareza para vocês? Qual a informação que vocês não sabiam? O que que vocês estão achando de importante nessa live? Querem que a gente faça outra live? Oi, Vi, tudo bem? Silvia, Silvia, tem mais alguma coisa que você tenha dúvida? Pode mandar aqui pra gente, tá isso, querem bom? falar sobre o que mais? Podem pontuar aqui, às vezes a gente não tá falando, então bora lá perguntar. E pense uma coisa, nunca foi tanto falado de saúde mental. É, Então, se vocês já estão percebendo falha na comunicação da equipe, é, disse-me disse, que fica falando, feedbacks feitos de maneiras não estruturadas, além de toda a estrutura da empresa, isso precisa ser visto. Não adianta mais falar eu faço, tem que ser comprovado. exato. Faz sentido? Então, tem que tirar foto, tem que guardar essa A foto, tem documentação toda guardada.
Tem que mostrar para a pessoa, de repente, fazer uma ativação depois do treinamento, para a pessoa fazer para você ter um registro que a pessoa participou desse Sim, existem os evento. treinamentos depois para a gente fazer, né? Tanto dos psicossociais, que você vai fazer os acolhimentos e tudo mais, como existem os treinamentos, de acordo com cada empresa. Se trabalha com produção de alguma coisa, para a cabine primária, então todos têm que ter ali NR10, né? Da cabine primária. Precisa, né? Como que vai ser feito tudo isso daí? Então, é específico para cada setor, para cada segmento. Mas os riscos psicossociais são gerais. O que a gente falou aqui é a comunicação, que a gente tem percebido muito, a falta da liderança, trazer essa comunicação com clareza para os departamentos, entre eles, os departamentos conversarem entre eles. Isso daí são os riscos que a gente mais observa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Aqui é uma troca e só para a gente pensar também, tá? Quem aqui já fez e percebeu em algum movimento voltado para essa área risco psicossocial moderado? Ó, Ricardo perguntou uma coisa: se NR1 se aplica a todo porte de empresa? No caso de pequenas empresas, existe algum tipo de flexibilidade ou segue a regra igual para todas? Segue a regra. Segue a regra. Precisa ter também. Claro que não vai fazer uma coisa numa magnitude de uma grande empresa de 100, 200 funcionários, mas você tem que fazer o FRP, como é que é, galera? Tudo é o fator dos riscos psicossociais, certo? Você precisa fazer esse levantamento. E aí você tem que mostrar como você fez, você tem que ter a prova disso e você tem que ter também condições, porque 4, 5, se tem uma liderança que não está estruturado, se tem um chefe que amedronta, não deixa todo mundo se comunicar, então tem que ser trabalhado isso daí, independente do tamanho da empresa. Ricardo, Certo, essa Ricardo? pergunta foi extremamente importante porque muitas pequenas empresas, muitos comércios estão achando que é só válido para empresa de médio e grande porte. E não. E quando o auditor chegar para fazer visita, o negócio vai mudar, né? E a Silvia está perguntando: esse treinamento psicossocial para documentar é necessário ser feito por psicólogo? Ah, é aconselhável, né, Silvia? É aconselhável que seja um psicoterapeuta, assim, porque daí ele está sabendo o que ele vai fazer, né? Ou profissionais da área de desenvolvimento humano, que já tem esse know-how, né? Daí sai o profissional de segurança do trabalho e entra um profissional com know-how nesse ramo de atuação, né? E, gente, uma coisa que é importante é assim, ó. Ah, eu vou fazer isso em casa. Tem que ser muito estruturado, porque em casa a pessoa já vai estar com aquele distanciamento, dependendo do risco que apareceu no relatório. Então, se tem um risco moderado com a liderança, e você vai colocar o líder para treinar, talvez isso traga um desconforto maior na próxima avaliação. E, Soraya, isso daí tem que ser feito todo ano, certo? Não há necessidade. Não tem lá do tempo que é de quanto em quanto tempo. O que acontece? Uma empresa que cresce, cria setores novos, estrutura, layout, novas funções, ela vai ter que refazer no ano seguinte, certo? Ela aumentou. Agora, uma empresa que está igualzinha, congeladinha, tá daquele jeito, os funcionários não têm muito troca de funcionários. Isso. Então, no ano seguinte pode manter, né? Você faz a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai variar. E existe um bom senso, porque o auditor fiscal também não quer chegar e já, não, tem que fazer todo ano. Não há necessidade, não existe isso pontuado na lei, porque como estamos implantando agora, ainda não foi pontuado de quanto em quanto tempo. Mas eu acho que esse bom senso, que mudou o processo, mudaram, a As quantidade de funcionário pessoas. aumentou, tudo mais, tem que refazer. Agora, continuamos do mesmo jeito? Dá para ficar aí uns 2 anos, fazendo um ano, pula dois e faz no terceiro ano, certo? Uma empresa que estava com baixo risco, Cris está perguntando, pode acontecer de aparecer nos questionários como moderado? Se não for feito dessa forma de você trocar, pode sim.
Se você só soltou o questionário, é essa a pergunta? Não, Não foi ele está perguntando, uma empresa que estava com baixo risco, ah, pode acontecer de aparecer nos questionários como moderado? depois Pode. num próximo questionário, é isso? Pode, isso. Ah, Soltou o questionário. Como você não vai ter gestão sobre isso, pode aparecer sim. com certeza. Pode. Você não vai ter, você não vai conseguir medir, porque agora vai ser pesquisa com os funcionários, falando É de saúde diferente. mental. É Entende? diferente de ter um profissional que vai e faz o questionário lá e entende isso daí, vê o. Tem o know-how, né? Você tem o feeling de conversar, de bater papo, de entender quem é aquela pessoa que está ali na tua frente. Não é um absurdo, mas a gente consegue ter, porque temos anos de experiência aí, né? Gente, nós estamos indo para os últimos 10 minutos da live. Mais alguma pergunta? Pode mandar aqui. Aquela sopa de letrinhas que nós falamos, todo mundo. No caso, foi solto mesmo o questionário. Você não recebeu, então, o resultado ainda, Cris? Pode ser que você tenha uma surpresa. Pode ser que não também, tá? Mas é Precisa bom ver pegar o como vai relatório. vir essa EP. Lembra que eu falei que eu peguei um PGR o ano passado, comecinho de 2025, ainda estava tudo muito fresquinho. E veio lá no PGR o risco ocupacional assédio moral aceitável. Não existe isso, você não pode aceitar isso na sua empresa. Por isso que é muito importante os empresários, eles recebem a documentação, eles têm que olhar. Infelizmente, o empresário ele tem que dar um jeito de aprender um pouquinho de tudo. E chamar quem a assessoria, a consultoria dele para ensiná-lo, certo? Ele está pagando aquilo ali, ele tem que entender o que foi colocado, porque não posso entregar para o meu cliente, uma empresa, alguns riscos e deixar daquele jeito. Eu apurei isso, eu também não vou ser negligentes de não pontuar, mas eu tenho que sentar com a direção e falar, olha, foi pontuado isso daqui, vamos fazer medidas corretivas, 1, 2, 3, 4 meses, e depois a gente já reavalia novamente? Vamos. Aí a gente mitiga isso, enfim, muda, vê o que precisa ser feito. A questão maior é que agora não vai dar para fazer o questionário e ficar assim, eu fiz. Não, vai ter que comprovar. E vocês se tornaram corresponsáveis por tudo no seu funcionário. E eu vi uma matéria hoje falando que as multas que eles estão pensando em aplicar são altas. Bem altas. A consultoria em segurança do trabalho vale a pena, ela é bem econômica perto do valor das multas. Entende? Então, olha como se posicionar, tomar uma antecipação perante isso é extremamente importante para resguardar o bottom line mesmo, o resultado da empresa. Porque imagine você tomar uma multa deste tamanho porque não fez uma roda de conversa, É. porque não fez um treinamento de liderança. E eles qual que é o valor que eles estavam falando, Sô, mais ou menos? Acima de 35 mil, aí começa nessa faixa aí, vai embora. Daí depende, né? É de acordo com o tamanho da empresa. Gente, 35 mil E reais, do a mais setor, leve. né? Vocês sabiam desse valor? A Lari falou aqui, já mandei para todos os meus clientes essa live para não dar ruim. E essa live nós vamos disponibilizar no nosso feed, tá bom? Então, por gentileza, mande para as pessoas mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, ou se tiver aquele amigo que é empresário, que está passando por essa dificuldade, pede para ele falar comigo, para falar com a Soraya, a gente vai atender com maior carinho, com maior comprometimento e responsabilidade, para que vocês tenham, sim, maior lastro de proteção em volta desse assunto. Com Eu sou certeza. psicanalista sistêmica há mais de 15 anos. Eu fui executiva de marketing. A última empresa que eu trabalhei foi a Techfil. Eu trabalhei na Filtros Fran. Então, eu sei como é difícil auditoria, você pegar e, de repente, por algo besta, você perder todo um trabalho de um ano, o resultado de um ano, por causa de uma ação. A Soraya também já foi empresária, tem um super de um comprometimento, ela sabe os desafios que tem e a gente vai fazer um trabalho muito lindo. Então já manda para aquela pessoa que você fala, nossa, será que ela tem isso? Será que não tem? É isso aí. A gente aguarda o contato de vocês.
Vamos agradecer agradeço a Meli pela parceria aí e todo mundo que está presente aí. Vamos encerrar a nossa live? Vamos encerrar. Gente, vai ficar salva essa live no nosso feed, tá bom? Por favor, manda para aquele amigo que é empresário, porque começa amanhã. E se ele não tem essa sopa de letrinha, PGR, PAI, PCMSO, AEP, LGT-CAT, a chance dele pegar e ter algum problema é muito grande. E é só entrar em contato com a gente que a gente explica, né? A gente soletra Com tudo para ele. certeza, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, Soraya, gratidão a Gratidão. todos que estiveram aqui. Espero que essa live tenha contribuído muito, tenha esclarecido dúvidas sobre isso. Qualquer coisa, estamos à disposição. Entre em contato com a gente e manda para aquele amigo empresário. Tá aí. Bora lá? Obrigada, Lari. Obrigada. Beijo, 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 gente. Tchau, beijo. tchau.